Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. No começo desse mês, dezembro de 2021, Nubank se tornou o banco mais valioso da América Latina. A empresa atingiu o valor de mercado de 41,5 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 230 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o Itaú, que até então ocupava a primeira posição no ranking de instituições financeiras do país, tem valor de mercado de 213 bilhões de reais. Mas como foi que um banco que nem sequer possui uma agência física se tornou tão valioso? Como o banco digital conseguiu fazer tanto sucesso? O segredo está na história de um homem chamado David Vélez. Nascido na Colômbia em 1981 e vindo de uma família de pequenos empresários, Vélez viu Medellín, sua amada cidade natal, ser devastada pelas guerras às drogas. E os horrores que aconteceram na cidade a gente já contou aqui no canal várias vezes. Segundo Vélez, certa vez, pouco depois dele ter deixado um shopping com sua família, aconteceu uma explosão no local. Após um tio de Vélez ter sido sequestrado, quando ele tinha apenas 9 anos de idade, seus pais resolveram se mudar para Costa Rica. Na Costa Rica, Vélez estudou em uma escola preparatória de língua alemã, local onde se graduou como orador da turma e ganhou a admissão em Stanford, onde se formou em engenharia. A esperança de Vélez era ter a sorte de criar uma startup de sucesso. Embora o Google tenha nascido em Stanford, Vélez não teve a mesma sorte. Ao menos, não nessa época. Inicialmente, ele começou trabalhando em um banco de investimentos da empresa Morgan Stanley. Cerca de 2 anos depois, ele entrou em uma empresa de patrimônio privado chamada General Atlantic, com o objetivo de aumentar os investimentos na América Latina. No ano de 2010, retornou a Stanford para se especializar. Mas antes de acabar sua especialização, ele foi recrutado por Douglas Leone, sócio-gerente da Sequoia Capital, uma empresa norte-americana de capital de risco. Em 2012, Vélez se mudou para a cidade de São Paulo para trabalhar pela Sequoia. Seu objetivo era fazer valer os direitos da potência do capital de risco no Brasil, um país relativamente jovem, de muitos recursos, com 200 milhões de habitantes e que tinha sido, em 2010, considerada a 7ª maior economia do mundo. Porém, logo depois de chegar ao Brasil, Vélez recebeu uma ligação de Leone, que trazia más notícias. Depois de considerar as propostas pouco inspiradoras dos empresários brasileiros e ouvir que a Universidade de São Paulo havia produzido apenas 42 graduados em ciência da computação no ano anterior, ele estava desistindo de se aventurar aqui no Brasil. Mesmo assim, Vélez, que sempre quis lançar sua própria startup, viu uma grande oportunidade aqui no Brasil. Ao tentar abrir uma conta corrente, ele ficou assombrado com a qualidade do serviço. Ele levou 4 meses para conseguir abrir uma conta no que era considerado um dos maiores bancos do Brasil. E quando finalmente conseguiu, Vélez se deparou com dezenas de tarifas que ele teria que pagar por ano. Com isso, ele tinha o alvo perfeito. Os bancos brasileiros. Na visão de Vélez, os bancos, com suas taxas notoriamente altas, serviço ruim e aparente esquecimento das novas tecnologias, era uma excelente oportunidade. Nessa época, 5 bancos, entre eles Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, controlavam cerca de 80% do mercado brasileiro. Assim, esses bancos obtinham lucros enormes ao emprestar dinheiro a altas taxas de juros e ao cobrar taxas exorbitantes por seus serviços, ao mesmo tempo em que prestavam péssimo atendimento ao cliente. Ao mesmo tempo, Vélez também viu a internet e os smartphones se espalharem pelo Brasil. Era uma ótima oportunidade de perturbar os setores bancários no Brasil através de algo que ninguém
nunca tinha imaginado que fosse possível. Ele passou meses estudando, analisando e coletando informações sobre os bancos brasileiros e sobre bancos digitais de outros países, como o Capital One, dos Estados Unidos, o ING Bank, da Europa. Ele, então, começou a traçar o curso de sua startup. O Nubank começaria com cartões de crédito e depois se expandiria para outros serviços. Isso usando a tecnologia para reduzir as taxas dos grandes bancos e, consequentemente, vencer a concorrência. Ele entrou em contato com a Sequoia, na Califórnia, e conseguiu uma verba de cerca de $1 milhão. Vélez contratou a brasileira Cristina Junqueira, que tinha acabado de deixar um emprego de diretora da maior divisão de cartões de crédito do Itaú. Para construir a tecnologia do Nubank, ele contratou um norte-americano que conheceu na época da Sequoia, Eduard Webel, um graduado em ciência da computação de 30 anos. Vélez, Eduard e Cristina montaram uma loja em uma casa alugada em São Paulo. Pouco tempo depois, o Nubank já tinha seu primeiro produto, um cartão de crédito. Inicialmente, a empresa não conseguiu começar com as contas bancárias porque enfrentou um grande obstáculo para conseguir a autorização de um banco, uma disposição constitucional brasileira que proíbe a propriedade de bancos estrangeiros. Porém, eles não precisavam de licença para oferecer cartões de crédito e, por isso, começaram apenas com um produto. Todo brasileiro sabe a dificuldade que é ter cartão de crédito aqui no Brasil. Bom, ao menos era difícil antes de surgirem empresas como o Nubank. Na época, os cartões de crédito tinham taxas de juros altíssimas, algo em torno de 200% a 400% ao ano. Em vez de aplicar uma fortuna em marketing, o Nubank usou uma estratégia bem diferente. No início, uma pessoa que quisesse ter um cartão de crédito do Nubank tinha que ser convidado por um amigo para solicitar seu cartão. A inscrição era feita pelo celular, por meio de um aplicativo, com a submissão da imagem de um documento e uma selfie. Além disso, a empresa não cobrava nenhuma taxa anual e gerenciava os pedidos inteiramente por meio do aplicativo. As pessoas que eram aceitas no Nubank tinham seus cartões de crédito, o famoso roxinho, cerca de 2 dias depois. Se antes as pessoas tinham que ir ao banco e enfrentar uma série de burocracias para aumentar o limite de crédito ou relatar uma fraude, no Nubank, isso tudo também poderia ser resolvido pelo aplicativo. Em contraste com a facilidade do Nubank, os outros bancos cobravam taxas anuais dos cartões de crédito. Os bancos também cobravam taxas mensais pelos mais diversos serviços, como proteção contra a fraude e até alertas por mensagem de texto. Só para ter uma noção, no ano de 2019, as taxas representaram quase 40% da receita dos bancos brasileiros, em comparação com 15% a 20% dos bancos no México, Argentina, Peru e Chile. Definitivamente, não tinha como essa ideia não dar certo. O Brasil passou por uma profunda recessão entre 2014 e 2016, período considerado o pior biênio de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Porém, um ano depois de ser fundado, o Nubank tinha uma lista com mais de 1 milhão de pessoas que tinham solicitado um cartão da empresa. Para se proteger de prejuízo, a empresa aprovou apenas 20% dos requerentes e deu alguns limites de gastos extremamente baixos, de forma que, conforme os pagamentos fossem pontuais, esse limite era aumentado. A empresa também passou a analisar outros dados dos clientes para avaliar os riscos. Em vez de considerar apenas o histórico de crédito do próprio requerente, eles também analisaram o registro de pagamento do cliente de referência. Em 2016, o Nubank atingiu 1 milhão de clientes aceitos com cartão de crédito. Tudo isso feito por meio do boca a boca e de referências, sem investir uma fortuna
fortuna em marketing. Com um sucesso estrondoso, tudo que Vélez e seus companheiros precisavam era pisar no acelerador. Nesse mesmo ano, Vélez conseguiu cerca de 80 milhões de dólares de investimento, dinheiro que ele usou para contratar centenas de trabalhadores de tecnologia e para abrir um escritório na Alemanha para ter acesso a outros talentos. Em maio de 2017, finalmente, conseguiu um decreto que lhe deu isenção das regras de propriedade estrangeira, ou seja, a partir deste decreto, o Nubank tinha uma licença bancária brasileira. Com isso, vieram a conta corrente sem taxas e com TED gratuita, o programa de fidelidade, a conta PJ, produtos de seguro e a abertura em países como México e Colômbia. Para se ter uma ideia, atualmente o Nubank conta com 48 milhões de clientes, dado que faz da empresa o maior banco totalmente digital do mundo. Não é surpresa que outros bancos digitais, muito parecidos com o Nubank, surgiram depois do sucesso da empresa. Além disso, até os bancos tradicionais estão investindo mais em tecnologia, alguns lançando seus próprios serviços apenas digitais. E foi assim, caros amigos, que o Nubank se tornou o banco mais valioso da América Latina. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos, né? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!